Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Perplexos Podcast. Sou o pastor Issan, estou aqui com o pastor Enoque e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é como identificar uma igreja verdadeira. Mas antes eu queria pedir para você, deixa o seu like, comenta, compartilha esse material com as pessoas que você acha que precisam ouvir, se te ajudar. A gente está aqui com esse propósito de edificar, tá bom? Pastor Enoque, vamos lá. Como identificar uma igreja verdadeira? Graça e paz, meu brother. Jesus é good. Meu brother, a gente já começa de repente com uma redundância, né? Porque a igreja já se espera que seja verdadeira. Já começa por aí. A igreja se espera que seja verdadeira. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja dos salvos, dos redimidos, dos lavados pelo sangue de Jesus, dos nascidos de novo, selados com o Espírito Santo, que tem a Bíblia como seu manual de regra, fé e prática. Mas a gente sabe que tem muitas comunidades aí, quer dizer, comunidades que eu digo, muitos grupos de pessoas, muitas sociedades aí que nada tem a ver com a Bíblia, ou há um sincretismo, há uma mistura, sabe? Tem uma mistura aí. Então vamos lá. Qual é o papel da Bíblia para identificar a igreja verdadeira? Não é mole, não. Primeiro, e esse tema, né? Esse tema, graças a Deus, ouvintes, pessoas que participam, nos pediram isso, né? Sim. Pastor, me ajuda aí. Então vamos lá, brother, a bola tá contigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma igreja verdadeira? É aquela igreja que é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo se identifica como? Como aquela que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Senão não é a igreja verdadeira. Correto? Sim. E onde estão os ensinamentos de Jesus Cristo? Na Bíblia. Então a igreja verdadeira, ela tem que seguir a Bíblia. Só que hoje a gente vê que às vezes a Bíblia é um manual secundário. Ele é consultado, né, esse manual. Segundo a conveniência, muitas vezes. É isso aí. Então, a Bíblia, ela hoje não está em primeiro lugar em muitas denominações para determinar como é uma vida cristã. Sim. Correto? Então a gente pode ter, às vezes, uma doutrina criada pelo pastor ou um estatuto da igreja que diz como deve ser um crente e não necessariamente a Bíblia. Ou seja, muitas pessoas são ensinadas a seguirem doutrinas denominacionais e isso é colocado dentro da cabeça delas de que elas são crentes porque seguem o estatuto da igreja, não porque seguem a Bíblia. Isso é perigoso. Muito, isso é perigoso. Muito. Porque aí você dá mais peso para uma escritura humana de que de verdade cada um tem a sua verdade, né? Isso não é verdade? É verdade. Não tem a verdade nas denominações, tem a sua verdade. O seu jeito de fazer, o seu método de fazer, o que você acha, e não necessariamente o que está na palavra de Deus. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E a gente já deixa bem claro que só existe uma igreja de Cristo. Parte dessa igreja já está num lugar de delícia, aguarda a ressurreição do último dia, e parte somos nós. Estamos aqui, nós, militando para a glória de Deus. Então é importante que fique bem claro que só existe uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, a confusão é tanta, porque muitas denominações, Sim. e muitas denominações arrogam para si uma autoridade que vai além da Bíblia. Da verdade. Aí. E olha, sabe, para si e olha para fora e diz, nós somos a verdadeira. Eles não. Agora, por que somos a verdadeira? Muitas vezes
É porque nós, os homens aqui, não usam bigode. Sabe, lá eles usam. Quer dizer, aqui as mulheres não cortam cabelo, lá cortam. E o cabelo grande que você tá usando? Pode? Quer dizer, aqui, a gente batiza criança, eles não. Aqui nós não batizamos criança, eles batizam. Aí você vê que vão se criando assim muros e muros, né, que separam. Coisas que estão totalmente aquém da Bíblia. Muito aquém. Aonde está Jesus aí? Porque a igreja de Jesus, né, como você falou, não é só ir atrás de Jesus, quer dizer, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo de uma maneira simples e profunda. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo muita experiência pessoal se tornando doutrina. Sim. O senhor entendeu o que eu quero dizer? Sim. Experiências pessoais. Às vezes Deus fala uma coisa particular para o pastor Enoque. É Deus e o pastor Enoque. Aí o pastor Enoque, como pastor da igreja, ele pega aquilo, cria uma doutrina, faz uma regra em cima daquilo e joga para a igreja toda. Sim. Mas não é doutrina, não é disso que se faz a igreja verdadeira. Sim. A igreja verdadeira se faz seguir a Bíblia, não uma doutrina pastoral. O senhor entendeu? Não estou incitando ninguém a ser desobediente, mas ninguém pode estar enganado. Que é o que o apóstolo Paulo ensina. Ninguém pode estar ali na fé. Agora, eu vou aqui fazer meia-culpa com os membros da igreja. Então faz. Por quê? Uma igreja verdadeira se identifica com uma igreja que segue a Bíblia. Sim. Então, o conhecimento, o conteúdo, a direção de uma igreja verdadeira está na Bíblia. Sim. Certo? Testemunho dos profetas e dos Tá apóstolos. Vamos lá. Isso é indiscutível. Só que, por que as pessoas às vezes seguem doutrinas que não são bíblicas? Porque não conhecem a Bíblia, pastor. Sim. E o não conhecer a Bíblia não é culpa da liderança errada, não é nada disso. É uma autoculpa, a gente tem que se responsabilizar. E o membro, o crente, tem que se responsabilizar por não ler a Bíblia. Mas... Porque, olha só, a gente... Se a Vossa Excelência me permite... Não. Tem a responsabilidade do brother maior. Tem, mas tem do membro também. Tem. Claro que sim, tem. A responsabilidade tem. Tem. Agora, porque, quando se cria um sistema, uma estrutura, sabe, maldosa, tá? Onde o camarada, ele fortalece muito a sua autoridade. Sim. Tá? Então essa ovelha que está chegando ali tem uma dificuldade. Bem o texto bíblico consegue fazer isso bem, né? Sim, isso é... Dá para fazer. É muito. Mas o senhor entende? Então, isso aqui é uma doutrina da denominação que eu faço parte. E o cara nem procura saber se isso está na Bíblia. Cadê o bereano aí? Só que o bereano, quer dizer, ele vinha... Quer café? Então ele já vinha, quer dizer, de uma relação com os textos sagrados. Então tinha ali uma base. Agora, muitas vezes, a pessoa vem de fora, vem quebrada, vem machucada, vem aquele pecador. E é formada no sistema, né? Morto, né? Vem perdido. E agora, essa pessoa, ela quer, sabe, a alma nela, paz, né? Quer a salvação. Aí tem o início ali, tem o ingresso ali. Né? E muitas vezes essa pessoa, essa ovelha, já vai receber ali não a Bíblia como manual de regra, fé e prática, mas apostilas. Nenhum problema com a apostila. Mas apostilas, às vezes, como discipulado, dirigido, mas dirigido dentro da conveniência daquele líder. Entendeu, meu brother? Aí... A gente pode chamar isso de manipulação? Manipulação. Aí condena, muitas vezes, o testemunho de Jeová, condena o catolicismo romano, e daqui a pouco aquilo que se condenou começa a praticar. Porque vai dirigindo a pessoa para onde quer. Tá? E muitas vezes... Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Essa igreja é verdadeira?
Tem pessoas verdadeiras ali, tem pessoas verdadeiras, entendeu? Mas infelizmente, sabe, tem pessoas verdadeiras ali, sinceras, mas infelizmente não desfruta, sabe, de uma plenitude que poderia por causa dessa escravidão, sabe, dessa manipulação que é terrível, entendeu? E é importante, quer dizer, a gente ajudar a incentivar as pessoas a familiarizar-se com os textos bíblicos, sim, principalmente os evangelhos. A gente está lá numa batalha falando com os irmãos, gente, leiam os evangelhos até você saber onde está um tio ali, onde tem uma vírgula ali, um ponto ali, porque os tempos são terríveis. Sabe, os tempos são terríveis, porque você vai ver a manipulação tal, sabe, a manipulação de uma tal maneira que a pessoa fala, sabe, de uma maneira convincente, uma maneira impactante, mas a execução é outra, sabe, a execução é outra. E a pessoa só vai enxergar isto e se enxergar depois de muita decepção, depois de muita frustração, sabe, depois de muita vida entregue, muita energia entregue, e essa pessoa chega a uma conclusão: fui enganada. E é uma dor terrível, meu brother. É uma dor terrível. Então, esse tema aqui é um tema importantíssimo. Quer dizer, os ouvintes clamaram por este tema aqui. Foi a pedidos. Foi a pedido. Então, vamos ajudar. Vamos ajudar à luz das Escrituras Sagradas. Então, vamos lá. É importante deixar claro que a placa que está na frente da igreja, o nome da denominação, não determina se a igreja é ou não verdadeira. Não. A placa não quer dizer nada, né? Não importa a denominação. Não. Mais nova, mais velha. E nem o que vai encontrar dentro de estrutura. Microfones, instrumentos, parede preta ou azul ou branca. Nada disso. O banco acolchoado ou não. Se tem ar-condicionado. Se tem ar-condicionado ou não. Se é organizado ou não. Não é isso. Não, a igreja de Cristo na Bíblia não é essa. A igreja de Cristo está espalhada em muitos lugares. Sim. No mundo todo. Sim. E os membros da igreja, a maioria deles não se conhece. Não. É ou não é verdade? Só que nós fomos ensinados, todos nós, de que a nossa denominação é a denominação correta. Nós somos ensinados desse jeito. Sim. Então o cara que está na Assembleia de Deus, ele é ensinado desde criancinha de que o jeito certo de ser crente é o jeito da Assembleia de Deus. O cara que está na Batista é a mesma coisa. Sim. E o Adventista? A mesma coisa. E o Católico? A mesma coisa. Sim. Só que acontece, alguns dizem, como a Igreja Católica diz, que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. É a única que leva para o céu. Que os caminhos para a salvação estão dentro da Igreja Católica, aquela coisa toda. Que Pedro é o primeiro Papa. Esse papo todo. Sem a Igreja Católica a pessoa não chega no céu. Não chega no céu. A Adventista também fala a mesma coisa. Que eles são a Igreja verdadeira. Tem problema. Também fala. O assembleano ou pentecostal, né? Ele acha que só ele que tem o Espírito Santo, que ninguém mais tem. Ele fala em língua. Não é verdade? O batista acha que eles são mais organizados que todo mundo e que não são doidos igual o resto. Que vai na ordem e na decência. No equilíbrio. Na eles ordem e na decência. Nem isso. O presbiteriano vai nessa mesma linha um pouquinho ali, mais elitizado e tal. Todo mundo se acha o melhor, pastor. Sim. Todo mundo acaba enrustindo na cabeça. E aí tem as comunidades, que são os ministérios mais novos, tudo que não seguem esse padrão. Eles acham que estão livres de tudo isso. Deus os libertou, ou seja, está todo mundo aprisionado, só eles estão livres. Olha só como é que... Meu Deus do céu. Mas não é verdade? Aí tu vai na Universal, que acha que todo mundo... A proposta aqui é a gente ajudar, a gente vai ajudar. A gente tá querendo desmistificar essa coisa da denominação. Aí você vai pra Universal, que acha que aquele jeito é o jeito certo de ser crente. E assim, eles são tão bons que nem se misturam muito, né? Nem interagem com os outros. Aí você vê, qual é... Mas às vezes na época de eleição aparece, assim, pedindo ajuda. Né? Aparece, Aí eles se misturam. Aí você vê, então qual é a denominação verdadeira?
Nenhuma. A denominação não é. A igreja de Cristo é a igreja espiritual que, pela fé em Jesus Cristo, vai ascender aos céus. E a importância de você seguir o Senhor Jesus Cristo, fazer parte de uma comunidade, quer dizer, né, de uma família, que é a igreja, porque a igreja é um encontro de irmãos. É isso aí. Né? E para esses irmãos que se relacionam com Deus sendo seu Pai. Olha que coisa linda. E através do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, mas que está em nós. Porque a igreja também é muito boa para falar, Jesus morreu por nós, derramou seu sangue por nós, ressuscitou para justificar a nossa fé, mas esquece de dizer muitas vezes que Jesus está em nós, e Jesus é tudo. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Coisa linda. Uma coisa linda. Pra você ver como é que é o negócio tão doido, que uma vez a gente tava... Porque a nossa igreja é uma igreja que a gente procura ter uma... a gente procura quebrar essas barreiras das denominações. Ter uma comunhão fraternal. E aí as pessoas se aproximam, né? Sim. Normal. E aí a gente tava recebendo um pastor que era da Visão Celular à época. Sim. E que na época a Visão Celular chamava G12. Sim. E aí o G12 era algo muito propagado e tal. E dentro do nosso meio pentecostal, assembleano, foi muito mal divulgado o G12, sabe? G12 era sinônimo de coisa do Satanás, coisa do mal. Era mesmo. E era demonizado, sabe? Sim. E aí, como a gente procura não ter essas barreiras, aí um pastor com a família inteira chegou na igreja e tá conosco até hoje. E ele veio do G12, da Visão Celular e tal. Você vê como é que a gente conseguia criar esse clima. Consegue, né? Porque Sim. O cara veio do óleo pra água ali, né? Totalmente. E aí teve uma irmã que ficou transtornada, porque o pastor era do G12. Aí eu me lembro que ela falou assim, ela é a esposa de um outro pastor, aí ela chamou todo mundo no canto e falou assim, gente, ele é do G12, gente, ele é do G12. Pastor, ela tava assustadíssima. Como que a gente vai aceitar alguém do G12, pastor? Por senhor ver, é aquela barreira Sim. de que a minha denominação é a certa. Sim. A sua é errada. É verdade. Olha assim, aí eu pergunto uma coisa pro senhor, fazendo aqui uma reflexão. A Igreja Católica, ela sempre disse de que ela é a única igreja verdadeira. E ela sempre colocou acima do texto bíblico a tradição, que isso é muito forte, Sim. e a palavra do Papa. Sim. O Papa não erra. Na condição de ex-cátedra não erra. Não é verdade. E os concílios, eles decidem acima das escrituras. Sim. Né? A escritura é algo a ser consultado. Né? E nós, protestantes, evangélicos e tal, a gente sempre criticou a Igreja Católica por isso, por ela não ser fiel ao texto bíblico. Sim. E a gente se julgava melhor, porque nós somos fiéis à Bíblia, eles não. Sim. Só que hoje a gente está fazendo a mesma coisa. Porque quando você tem denominações que tem o estatuto, Sim. que a pessoa, para ser crente, tem que seguir o estatuto da igreja... Ou seja, você tá fazendo a mesma coisa. Você tá dizendo assim, ó, você para ser crente aqui na minha igreja, tu não tem que seguir a Bíblia. Tu tem que seguir o estatuto da igreja. Olha aí que perigo, que absurdo. A gente não tá colocando a fé das pessoas na palavra. Não. A gente tá colocando a fé das pessoas num texto que nós criamos com as regras que nós achamos que tem que ser. Sim. Não é a mesma coisa? É terrível. Não, e às vezes estatuto fala de roupa, Sim. fala da barba e bigode. Fala. Não é verdade? E teve estatuto de convenção na eleição passada aí, proibindo o voto em certos candidatos. Sim. Não é a mesma coisa? Não, você vê uma ingerência, você vê assumindo uma autoridade além da Bíblia. Sabe, uma autoridade além da Bíblia. E isso é perigoso, brother. Porque é uma porteira entreaberta. Vai passar um boi, daqui a pouco vai passar uma boiada. Vai. Aí você vai ver o que está acontecendo. Por exemplo, reconhecer agora a esposa de um dos pioneiros, né, da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Não, agora do pioneiro. O pioneiro, quer dizer, ela agora em memória... É o founder, né? Em memória, ela foi ungida pastora, não é isso? A Frida. É a Frida? A Frida Então Vinga. agora ela é reconhecida como pastora.
Mas ela não está nem entre nós. Deixa a irmã descansar. Reconhecimento póstumo, né? Póstumo. Olha só, e agora já está um outro problema aí, de um grande também nas Assembleias de Deus, e fizeram um busto dele. Um busto. Então o pessoal que atacava tanto o catolicismo romano, atacava tantos dogmas do catolicismo romano, será que estão se aproximando? Fizeram o busto e tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Pelo menos não é adoração ao morto. Não é homenagem a morto. Mas tudo bem. Tá vivo, entendeu? E tipo assim, a gente deve, né, se o nosso pastor, e a gente espera que seja um pastor de fé, é isso, o guia ali, humano, usado pelo Espírito Santo, e a gente deve imitar, né, nós devemos obedecer, segundo o que diz as Escrituras Sagradas. Agora, é importante essa honra, é importante a gente, de maneira nenhuma, desmerecer, né, o governo da igreja local. A gente sabe como que isso é importante, e Deus levanta. Agora, esse exagero, sabe, isso é perigoso demais, pastor. Não, e assim, é um empoderamento à igreja local que não é bíblico. Sim. Esse empoderamento não é bíblico. Porque o cristianismo, ele não é puramente um manual doutrinário da prática diária de coisas cotidianas. Sim. O cristianismo não é isso. Não. É uma filosofia de vida, de fé, sentimentos, emoções, é isso. Então, quando você pega o Novo Testamento todo, você vê que o Evangelho, ele prega a salvação por meio da graça. Sim. Ou seja, não é por merecimento, não é faz por onde, não é porque você trabalhou para conseguir, mas não tem a ver com o perdoado, tem a ver com o perdoador. Sim. Não com o salvo, com o salvador. O fundamento é Jesus. É Jesus. Essa fé, quer dizer, atrelada a Jesus. A fé é receber. Então a doutrina bíblica para a salvação é isso. Sim. É a graça, é a misericórdia que triunfa sobre a justiça. Por quê? Quando você vai hoje para as denominações que tem um estatuto ou uma regra denominacional muito forte para a pessoa ser considerada crente naquela denominação ou ser aceita ali, ela extrapola o texto bíblico em tudo, até sobre a graça. Sim. Porque você não vai para o céu porque Jesus morreu na cruz por você. Você vai para o céu porque seguiu o estatuto da igreja. Você não vai para o céu porque Jesus lavou você com o sangue dele. Não, você vai pro céu porque usa a roupa que a igreja diz que tem que usar. Sim. Deu pra entender? Agora, se você ouvir... Isso é um absurdo. Ouvir uma coisa, entendeu? Quando você vê a execução, você vê como que acontece de fato, é uma coisa muito triste, é muito ruim. Aí vai ler a Bíblia e fica chateado ali com os fariseus, ficam chateados com os saduceus. É a mesma coisa. Aí fica chateado com, quer dizer, com o romanismo, né? Com o legalismo, mas daqui a pouco aquilo que condenou começa a fazer. Sabe, vira uma política, um perigo, brother. Então fica aí para quem queria ouvir esse programa aqui, visão de crescimento. Brother, isso daí é perigoso. Mas, pastor, toda a igreja não tem que ter visão de crescimento. Mas é visão de business, tem, né? Biblicamente, entendeu? Mas já começa a ver a coisa dentro do campo empresarial, já começa a fazer pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Sabe? Começa a trabalhar, sabe? A trabalhar métodos motivacionais. Métodos motivacionais. Por quê? Porque quer atrair clientes. E outra, vai valorizar a multidão mais do que o indivíduo. Sabe? A quantidade mais do que a qualidade. É um perigo, vira... E você, cara, você vê que, não, tipo assim, é fácil, brother, você encontrar, às vezes, um pastor, vai logo te perguntar, quantos membros tem a igreja? Quanto, sabe? Aí começa a falar, não, mas a igreja é isso, mas que o tempo é grande e tal, uma estrutura tal, que não sei o quê. Você vê, sabe, não, antes eu comecei aqui, eu andava de bicicleta, agora eu tô com um carrão, sabe? Tipo assim, uns papos, cara, que não tem nada a ver com Jesus. Não, e sabe como é que é a referência agora?
quando você começa a conversar agora sobre igreja, aí a pessoa pede o Instagram da igreja. Você só existe no mundo agora se você tem ou não uma página legal no Instagram. É uma coisa de doido isso. Esse é forte, meu brother. Não é verdade? Sim. Então, assim, deixar claro para as pessoas de que a placa que está na porta da sua igreja, ela identifica você no mundo só. Ela não te identifica com Deus. Deus não vai te chamar como crente da Igreja Batista, não, você da Assembleia, você da Universal, não. Deus vai chamar a igreja dele. E a igreja dele, ela não vai para o céu por causa da placa da igreja. Isso é muito claro. E a gente tem que deixar também claro para as pessoas que a gente segue a visão bíblica, ou melhor que a gente consegue, faça parte da igreja. Sim. Não deixe de congregar. Sim. Mas não esteja ali enganado. Não. Achando que é porque está naquela igreja, seguindo as regras daquela igreja, que você alcançou a salvação. Porque a graça, ela está acima disso tudo. Tudo isso. E não ter expectativa que não vai corresponder com a realidade. Não tem expectativa da uma perfeição. expectativa que chega ali na igreja aí... porque muitas igrejas, quer dizer, a pessoa vem, é bem recebida, é muito bem acolhida, mas daqui a pouco, quando começa a se relacionar, aí tem arranhões, sabe? Tem arranhões. Então, a igreja ali, você vem, né, como você está, né? E a gente espera que a pessoa não permaneça dessa forma. Por quê? Deus opera o querer e o realizar. Sim. O Espírito Santo habita no nosso espírito agora vivificado, dando testemunho que nós somos filhos de Deus. Quer dizer, Jesus habita em nós. Então, mudanças vão ocorrer, de fato, transformações, isso aí é o esperado, quer dizer, não é gente tentando mais ser salvo, nós somos salvos. E agora aquela luta para a gente expressar essa salvação no dia a dia, expressar as virtudes de Cristo no dia a dia. Mas às vezes falhamos. Sim. Né? Às vezes falhamos. Então, é importante saber que você vai chegar na igreja... E a gente se livrar do mal no temperamento não é fácil, não é isso, pastor? Não, é muito difícil. Mudar de hábitos não é fácil, né? Então, tem pessoas que você vai ver e de repente vai falar contigo educadinho, mas tem outros que nem tanto, sabe? Mas desenvolver, sabe? É estabelecer relação, porque a igreja é isso. Quer dizer, eu sozinho sou templo do Senhor. Nós igreja. Somos igreja. Entendeu? Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente. Não é que ele não esteja presente em mim. Mas não se reúne com um, né? Você vê que é justamente nesse encontro que se estabelece uma relação maravilhosa. Né? Então, e aqui, para a gente expressar a virtude de Jesus que está aqui para ti e vice-versa. Quer dizer, um ser bênção para o outro. E a gente desenvolver esse crescimento dentro de uma consciência de família. Porque nós temos um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Olha que coisa linda. Amém? Então, Jesus, ele não tem nada a ver com a instituição. Às vezes a gente, como instituição, a gente atrapalha até a pessoa enxergar. E é importante dizer isso para quem está aqui ouvindo, que a instituição e a Igreja de Cristo são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora, a instituição, ela é importante, ela tem o seu papel. Por exemplo, família, quando a gente vai para o capítulo 15 de João, então nós temos ali um contexto de uma vinha, quer dizer, de uma plantação de uva. Aí Jesus fala o seguinte: meu pai é o agricultor. Quer dizer, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Tá? Então, se permanecer em mim e eu em vós, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ali a gente tem uma visão dessa relação, sabe, com o Pai, porque a igreja verdadeira, ela crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós nos relacionamos, né, com a Trindade através do Senhor Jesus Cristo. Aquele que encarnou, aquele que se fez um de nós, aquele que é a face perfeita de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, a gente dentro desse contexto de vinha, então a gente sabe que uma vinha, né, ela tem uma estrutura,
ela tem ali um tutor, ou de concreto, ou de madeira, tem varais ali, né? Pode ser também madeiras também atravessadas ali, e tem aramezinhos que amarra ali o caule, ou amarra os ramos, as cepas, não é isso? Então tem toda uma estrutura. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, ela tem a sua estrutura como instituição, entendeu? Tem o CNPJ, não é isso? Mas a igreja, né, que são pessoas lavadas e remidas pelo sangue, seladas pelo Espírito Santo, não é uma organização, é um organismo vivo, onde o Espírito Santo habita e se movimenta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, as igrejas em geral... Além das placas. Além das placas. E uma coisa que a gente tem que ver, e a gente trata bem os co-irmãos, não é isso? Quer dizer, eu sou parte de você, meu brother. Sim. Entendeu? Eu tenho a minha parte ruiva, que é você. Então é a única parte bonita. Tu tem a parte cabeluda aqui, não, que sou eu, tu não. tá entendendo como? Então, nós somos partes uns dos outros. Nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Amém, meu brother? Amém. Né? Então, é muito importante a gente tratar bem um ao outro, entender que só tem uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem partes nossas agora sofrendo lá no mundo árabe, sofrendo lá, de repente, na Coreia do Norte ou outros lugares aí, sendo perseguidas, que às vezes a gente fala assim, não, a igreja no tempo dos apóstolos, no tempo dos Césares, quer dizer, antes de Constantino, que sofria, que era perseguido. Não, hoje! Tem muito lugar. Sofrendo, não é isso? Então a gente olhar assim, família, por exemplo, né, olha como que eu vejo a coisa, né? Pão. Tem vários tipos de pães. Tem o pão careca, tem o pão doce, tem o pão francês, tem bengala. Mas é pão. Formas diferentes, mas é o quê? Pão. Você vê uva. Por exemplo, uva. Tem um Cabernet, tem Carmenere, tem Sangiovese, tem Sauvignon Blanc. Quer dizer... umas diferenças, né, tipos de uva, mas tudo o quê? Uva. Você vê, tem a manga palma, tem a carlotinha, tem a ubá, tem a manga espada, tem a manga rosa, a manga coração de boi, lá no Espírito Santo tinha a manga gasolina. Quer dizer, mas tudo é o quê? Manga. Tudo é fruta. Então, tem diferentes igrejas locais, né, mas são todas árvores frutíferas. São todas pães para a glória de Deus. E a gente entender a multiforme sabedoria de Deus. Então, a gente é conservador, sim, e conservador fala de radical, radical fala de raiz. Então, o conservador, quer dizer, é o fundamento, né, presente. O fundamento que deve seguir futuramente. Agora, a gente não abre mão desses fundamentos, assim como uma construção não abre mão dos alicerces ali. Agora, a edificação, quer dizer, a construção ali, as paredes, as janelas, isso daí pode ser diferente uma da outra. Assim como muitas árvores frutíferas são frutíferas, mas a casca é diferente, o tamanho é diferente, o galho é diferente, a folha é diferente, mas são árvores frutíferas. Amém? Então a gente parar com esse negócio, essa palhaçada, meu brother, que confunde muitas das vezes, né? É melhor se ficar parede preta, é melhor se apagar a luz, não, é melhor se ficar com a luz acesa. A verdade é que tanto faz. E você vê que isso não tem a ver com a verdadeira adoração. Eu achei uma coisa linda, a pastora Marissa falando esses dias, no Imersos, né? Sobre isso. Cara, nenhum problema parede preta ou coisa, mas não pode já fazer disso um modismo, fazer disso um fundamento. Só vai ser adoração mesmo se tiver na penumbra. Aí não, brother. Não existe isso. Entendeu? Aí o pessoal, muitas vezes, começa assim, não, porque Deus me revelou, porque Deus me mostrou em visão, porque Deus mostrou em sonho, que tem que ser assim. Aí faz disso uma doutrina. Aí vira uma praga. Quais os problemas
disso aí, pastor? Então, é importante a gente deixar claro aqui que tem sinais, assim, existem formas de identificar básicas que é a igreja verdadeira. Sim. Primeiro, que aquela igreja crê que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia. É imerecida e pela graça. E que a Bíblia é o único manual de fé e prática daquela igreja. Aí você sabe que essa igreja está no caminho certo. Uma liderança sadia. Você sabe que está ali. Que participa, presente. Agora, se você tem uma igreja que crê na salvação por merecimento, por esforço, que ensina isso, e que ela tem regras doutrinárias ali dentro, que estão acima do texto bíblico, aí é um sinal de alerta. É perigoso. É perigoso. Pay Pode virar uma seita. Ou pode já ser uma seita com placa de igreja. Sim. Porque a liberdade religiosa causa esse tipo de problema, né? Sim. No Brasil, eu posso criar a religião içaniana. Igreja içaniana do Brasil, entendeu? Não quero, não. E vou lá, abro um CNPJ da Sim. Igreja Içaniana do Brasil, Sim. crio um estatuto com as regras que eu quero, abro um local, boto uma placa lá, criei a minha igreja. Olha aí, Igreja do Içan, quem é o Salvador? Sou eu, ou eu sou o profeta? Eu sou o Içan Homé, né? Da minha igreja. E tá valendo. Quem entra ali e acredita, tá tudo certo. Mas, de fato, uma igreja de Cristo, aí é outro assunto. Você entendeu? Então, é verdade. A fé em Jesus Cristo é o que salva. O fundamento é Jesus. Só através dele que se chega ao Pai. É isso aí. Não tem outro caminho. A fé genuína é que abraça Jesus. Não tem estatuto que vai te ensinar a ser crente, não tem palavra pastoral, é a Bíblia. A palavra do pastor tem que estar em acordo com a Bíblia. Nós vamos aqui falar o que Jesus falou em João 14. Sim. Questionaram Jesus, da onde que você sabe essas coisas? Qual é a validade que tem no que você está falando? Ele, não, mas eu não falo de mim, eu falo do Pai. Sim. Então a doutrina que eu ensino para vocês não é minha. Eu só estou passando o que eu ouvi. E como ele fazia questão de mostrar o Pai, né? Você via ali zero vaidade. Zero glória para cima para o Pai. E nisto o Pai glorificou. Olha só. Basicamente ficou aquilo, igual, né? Em autoridade e poder. Basicamente aquilo, né? Aquele que quiser ser exaltado, humilhe-se a si mesmo. Sim. É um princípio isso. Então você vê, o pastor, ele tem que se comportar exatamente como Jesus ensina ali. Sim. Eu não falo de mim, igreja, tá? Eu tô falando da Bíblia. Deu pra entender? Igreja, olha só. Isso que eu tô falando aqui, vocês têm que acreditar, não porque sou eu que estou dizendo, mas porque tá aqui, ó. Eu tô falando de outro. Eu só tô falando pra vocês, igreja, aquilo que eu escuto e que eu conheço e que eu sei que tá na Bíblia. Sim. Aquilo que Jesus falou. Aí a igreja madura, ela vai pegar a Bíblia, é verdade, esse pastor é de Deus, ele tá falando o que tá na Bíblia. Deu pra entender? Sim. O problema é quando a igreja não quer ter o conhecimento, que é mais fácil receber o alimento mastigado, do que ter que ir lá na árvore, arrancar o coco, descascar o coco, pra tirar a água do coco. É melhor alguém que subiu e desceu, pegou a água do coco, misturou com a água da torneira e me deu aquilo ali dizendo que é água pura. É mais fácil eu tomar aquela ali do que eu ter o trabalho de ir lá pegar. É assim que às vezes o crente se comporta, por isso é enganado. Não, e tem que ter um cuidado, brother. Já entendeu? Tem um pregador aí que eu gostei de ouvi-lo, sabe? Gostei de acompanhá-lo, mas daqui a pouco eu falei, meu pai, me ajuda. O que ele fez? Aí ele, num culto... Qual o nome dele, professor? Eu não vou falar, não. Fala, aí no culto, aí ele falando o seguinte, eu não duvido das experiências de ninguém, porque eu não gosto que duvidem da minha experiência. Eu falei, meu pai, minha orelha já cresceu. Aí daqui a pouco eu vi esse brother, quer dizer, ele falava em línguas estranhas, tá? Aí aí estava falando com um jovem. Aí o outro brother lá, um outro brother... Tipo assim, aquele brother que viu Jesus se batizando, viu Jesus morrendo, ressuscitando, porque é apóstolo, né? É apóstolo. Aí ele aqui interpretava. Entendeu? Ele interpretava. Aí dentro da filosofia desse brother, que tipo assim,
eu não duvido da experiência de ninguém, porque eu não gosto que duvide da minha. Aí eu vi um perigo. Porque, tipo assim, ele tá falando, eu não tô entendendo, porque a língua é estranha. Tá? E, tipo assim, eu não tô falando mal aqui de língua estranha, não, porque eu converso com o Papai do Céu também nessa vibe aí. Tem um código aí? Entendeu? Então, e quem fala edifica a si mesmo, não é isso? Então, eu tô ali com o Paulo. Aí, família, aí ele falando línguas estranhas, que eu não tô entendendo, mas um brother ali foi e disse que interpretou. Pode ser verdade? Pode. Mas pode também não ser. Agora, como que eu sou obrigado a acreditar naquilo, sabe? E tipo assim, e aquilo me prender a esses brothers? Porque o que acontece? A mensagem toda foi assim? Hã? A pregação toda foi assim? Não, aquilo foi parte do culto, Então, aí você vê o perigo. Porque essas manifestações de dons que a gente sabe, né, que continua, Deus me livre de acreditar que cessou, né? Então eu não faço parte daqueles que acreditam que cessou, Deus me livre disso, tá? Porque é isso aí, a Bíblia não falou, se a Bíblia não falou, por que eu vou falar? Se a Bíblia calou, eu me calo, não é isso? Então, aí o que acontece? Aí esse brother, porque os talentos empoderam ou não empoderam? Hã? Muita coisa. Aí agora esse brother pode falar a coisa certa, mas pode daqui a pouco ele falar a coisa errada. Mas o fascínio tira da gente essa capacidade, sabe, de crítica, que a gente não pode perder. Você não pode perguntar. Não, a pessoa ali não pode nem duvidar, cara. Tem Senão ele é um herético, ele é um incrédulo, ele é um filho de Belial. Você vê o apóstolo Pedro. Sim. Nessas igrejas, aí basicamente, você vê Pedro, ele, pelas perguntas que ele fez para Jesus, nos momentos em que fez, e com a sinceridade e espontaneidade que fez, hoje Pedro seria taxado de rebelde facilmente. Pô. Sim. Pedro não ia estar sentado na mesa do círculo íntimo do pastor. Não ia. Não. E olha, Paulo, poxa, como Paulo foi resistido em alguns casos, né? E como que ele tratou a congregação? Não, como que ele queria ganhar, ele não queria afastar ninguém. Você não pode, se você vive numa denominação que você tem medo de se expressar, medo de dizer, de falar sobre suas dúvidas, ponderações, se você vive num lugar, não é criar fofoca, não, nem ficar fazendo papinho no ouvido de um, de outro, criando rebuliço. Não, isso aí não. Isso aí tem que ser repreendido. Do inferno, do diabo é carne. Porque isso aí, pastor, esse tipo de comportamento, nós vamos fazer um podcast sobre isso. Vamos fazer. Isso não tem a ver com ser ou não crente. Não. Isso tem a ver com caráter. É verdade. Você entendeu? Sim. E às vezes as pessoas querem espiritualizar tudo. Mas a pessoa, ela é intrigueira dentro da igreja, mas é fora também. É o comportamento dela. Verdade. O senhor entendeu? Isso tem que ser repreendido, não espiritualizado. Não. Porque a gente bota, às vezes, a culpa de tudo no mundo espiritual, de que é o diabo que está usando ela. Ok, pode ser sim. Mas isso tem que ser repreendido porque é um costume humano de caráter dela. Para ver arrependimento. Claro. Na configuração do arrependimento tem o cair em si. Tenha vergonha pela coisa feia. Você pode discordar. O que não pode é criar motim. E outra pessoa educada, a pessoa conversar, pastor. A gente tá aqui defendendo a liberdade de você ir lá e se expressar. Mas se expresse para quem tem que se expressar. Sim. Vai e fala com o pastor da igreja. Você não quer rebelar, você não quer criar um mal-estar, você educadamente. A gente abrir esse anexo aqui. Sim. Para dizer, aí você tá chateado com o pastor, não concorda com o que o pastor falou, aí você fala com a irmã, fala com o irmão, fala não sei o quê, vai falando da sua insatisfação para todo mundo. Em cada pessoa você vai jogando um ovinho ali de insatisfação. Sim. Falou com 20 pessoas, mas não falou com o pastor. E precisa ter um irmão ali maduro, uma irmã madura, fala assim, minha irmã, para te ajudar, vamos lá conversar com o pastor. Isso é muito importante. Ter um irmão maduro nisso aí. Ele fala, não, peraí, vamos ali conversar com o pastor. A pessoa que tem esse comportamento, ela sabe com quem ela vai falar. Ela sabe, né? Claro que sabe. Ela não fala com qualquer um, pastor. Não fala, não. Ela sabe quem ela vai procurar, que vai dar ouvido. Trabalhar a unidade, né? Trabalhar a unidade, porque isso aí desagrega. E é importante.
a gente criar um ambiente onde o Espírito Santo, justamente, ele se movimenta, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus Cristo, sabe? O Espírito Santo manifesta esse amor, sabe? Essa alegria, essa paz, essa coisa maravilhosa que o Espírito Santo sabe fazer. Não, e assim, a igreja de Cristo verdadeira, ela vive com a atmosfera de amor, de empatia, de cuidado, preocupação com o próximo, sim, com as necessidades do outro. Vive aquilo que está em Mateus capítulo 7, aquilo que você quiser que os homens façam a você, faça você a eles. Ou seja, sim, semeia e vai colher. Sim. Não é isso? Trata com amor, vai colher amor. Trata com carinho, vai colher carinho. Agora, você é um boi para tratar todo mundo, só dá patada igual cavalo. Você quer ser tratado com carinho, com amor? Essa é a atmosfera que a igreja tem que viver. E o Novo Testamento todinho, Paulo, ele fala do suporte, né? Aquilo ali é mal interpretado. Que tem gente que pensa assim, quando Paulo fala, ó, suportai em amor, em amizade. O suportar não é aturar, né? Tem gente que pensa assim, eu tenho que aturar o outro em amor. Como é que atura assim em amor? Não, não é isso. O suportar é de apoiar, é de colocar a mão, de amparar em amor. De você, na necessidade do outro, você tá ali para sustentá-lo, para suportar. E ajudar o outro a seguir. Dar suporte. Esse é o suportar que Paulo está falando. Sim. E como ele completa, né? Fala em Coríntios 13 sobre o amor, muita maestria, mas em Romanos capítulo 13 ele fala, não devar nada a ninguém a não ser o amor, ele é devido. Ou seja, nós devemos o amor a todos. Sim. A igreja de Cristo, quem faz parte da igreja de Cristo, deve o amor a todos. E Desculpa. E isso não tem a ver com a placa da denominação, porque tem muita gente na mesma denominação que é cheia de amor e outro que não. Tem ou não tem? Isso. Tem. Agora, entender que todo cristão nascido de novo, ele é cristão de fé, de esperança e amor. Isso é importante. Então, eu gosto de um pastor americano que ele fala a fé é como receber a esperança, sabe, como alegria, como regozijo, e o amor é repartir. Entendeu? O amor, repartir. Então, a igreja é a gente assumir essa responsabilidade dentro do nosso DNA, filho de Deus que nós somos, compartilhamos da natureza de Deus, e Deus é amor, não é isso? E a gente viveu o propósito. Então, o propósito é a gente ser bênção um para o outro. Sim. Sabe? É ser bênção um para o outro. Isso é muito importante. Agora, o meu brother me assiste aí e tá, pastor, ajuda aí mais, ajuda mais. Então, cuidado com a igreja, com teologia da prosperidade. A Bíblia, tá? A prosperidade é um tema recorrente na Bíblia, isso é fato. Entendeu? Então, a gente se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Então, a gente se rende, quer dizer, a gente entrega, sabe, ao senhorio de Jesus, sabe, com alegria, com generosidade, o dinheiro. Então, o dinheiro não é mais Deus na nossa vida. Mas essas igrejas da teologia da prosperidade, elas tiram Deus e colocam o dinheiro. O sinônimo de ser crente, aí não é, olha só o extremo, não é seguir o estatuto como a gente vem falando, ou seguir as regras humanas, mas é ter dinheiro. Sim. Se tem dinheiro, Deus está contigo. Olha como Deus tem abençoado. Olha como Deus tem abençoado. Então quer dizer que o cara que não faz nem trabalho social, brother. Nem ajuda membros em dificuldade, porque fala assim, ó, se tá em dificuldade aí, porque... Isso é um absurdo. É um desobediente. Agora, você vê que fato curioso, né? Quantos ímpios, pessoas que não são crentes, não têm fé alguma em Cristo, ou sequer acreditam em Deus, ou dizem acreditar, e tem muito mais dinheiro do que um monte de crente. Sim. Então onde é que tá essa lógica do negócio? E assiste o programa Teologia da Prosperidade, o podcast que a gente já fez, que a gente discorreu sobre isso. Agora, cara, que alegria, que prazer ser dizimista. Nossa, com sabe, certeza. Que alegria ser ofertante, não é isso? Então você faz parte de uma igreja séria, né? E a igreja séria ela não é acumuladora. Sabe, ela tem e ela cultiva uma sementeira, não é um celeiro só de grãos. Sabe, é algo que vai ser repartido. Sabe, é algo que vai ser plantado
no coração de alguém, sabe? Então é muito importante a gente ter esse cuidado, porque às vezes tem igreja, na teologia da prosperidade, como que os pastores vão pegar textos isolados e fazer uma ginástica ali para arrancar dinheiro da pessoa. E vão mesmo, pastor. Vão mesmo. Infelizmente eu já fiz parte disso. Tá? Já fiz parte disso. Então, pastor, embora sincero, eu achava que eu estava recebendo um ensinamento adequado, mas não era esta a verdade. Eu me envergonho disso, peço perdão. De novo, Não dá nem para restituir como o Zaqueu, porque... Não tem. Não ficou para mim. Não ficou. Entendeu? E cuidado também, quer dizer, com a confissão positiva. Entendeu? Confissão positiva. Muitas vezes também ressignifica, põe outro nome, entendeu? E o perigo disso daí também. Tá? Tem igreja, brother, que você não pode nem falar se for a vontade de Deus. Porque se você falar, meu Deus, seja feita a tua vontade, a pessoa fica chateada, que não pode. Você tem que determinar. Se você determinar. Então Deus agora é seu subordinado, é isso mesmo? É uma coisa. Parece que pega no gogó assim, no gogó de Deus assim, faz! Sabe? Senão você não é Deus. É uma coisa triste. Uma coisa triste, meu brother. Às vezes é assustador, né? É assustador. É assustador. Pastor Marcos, qual o recado que o senhor dá aí pra gente encerrar, que já deu nosso tempo? Como encontrar e identificar a igreja verdadeira? Família, a igreja na terra, igreja, pessoas que se encontram, sabe, que se reúnem, pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas que comem da mesa do Senhor, pessoas que oram juntos, pessoas que evangelizam juntos, pessoas que contribuem juntos, pessoas que sofrem juntos, que choram juntos, pessoas que se alegram juntos, pessoas que esperam a qualquer momento a volta do Senhor. Sabe, pessoas que estão numa igreja que exalta Deus na sua majestade santa e que condena o pecado, sabe? Então, igreja que continua dizendo que o céu, né, é a nossa casa, né, e que o inferno continua a arder, que tem a porta lá, que tem a porta estreita, que tem o caminho largo, que tem o caminho estreito, e tanta porta, tanto caminho estreito, o alvo é o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então Deus nos encontra em Jesus, Deus vem a nós através de Jesus, nós vamos a Deus através do Senhor Jesus. Jesus, o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. Aleluia, isso é maravilhoso. A gente fica aqui e a gente vê uma igreja acolhedora, uma igreja que luta, são pessoas espirituais que lutam para expressar na sua humanidade as virtudes de Jesus, sabe? E buscar aqueles que são nossos irmãos e nem sabem ainda, mas só vão saber se a gente levar o conhecimento de Jesus para que eles creiam, convencidos pelo Espírito Santo, e recebam o poder de serem feitos filhos de Deus e fazer parte dessa família maravilhosa que é a igreja. As melhores pessoas que eu conheço fazem parte da igreja. Com do certeza. Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Foi mais um Perplexo Podcast. Compartilhe esse material, nos ajude a divulgar. Seja uma bênção na sua igreja. Do mesmo jeito que oramos e esperamos que a sua igreja seja uma bênção para você e para a sua família também. Deus abençoe e até a próxima. Beijão no coração.